Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Bom dia para o sétimo ano A, boa tarde sétimo ano B. Gente, nós vamos na aula de hoje continuar o assunto que nós começamos na aula passada, que é sobre a população no Brasil, né? A quantidade populacional, o quantitativo de população no Brasil. Nós começamos na nossa última aula e na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando sobre a população do povo brasileiro, né? A quantidade de pessoas no nosso país. Pois bem, gente, mas vamos trabalhar hoje a ligação de quantitativo populacional com a relação de imigração, que nós estamos falando ao longo desta segunda unidade, né? Lembram das migrações, emigrantes, imigrantes, migrações? Pois bem, então vamos trabalhar hoje a quantidade populacional e os imigrantes que vieram para o Brasil e que aumentaram esse quantitativo populacional, gente. Para vocês terem uma ideia, a imigração ela contribuiu muito para a formação da população brasileira. Algumas pessoas dizem que poucos países no mundo são considerados tão acolhedores como o Brasil. E ao longo dos séculos, diversas pessoas vieram morar neste país, vieram morar no Brasil. E sejam pessoas por vontade própria ou sejam pessoas que vieram de forma obrigatória, como foi o caso dos africanos, não é? Os africanos que vieram obrigados para o Brasil para trabalhar na mão de obra escrava. Mas muitos também dos povos que vieram para cá vieram por vontade própria, porque assim desejaram estar no Brasil, para alguns para trabalhar, como foram o caso de alguns tipos de imigrantes, não é? Então, o povo brasileiro, a nossa população, o Brasil, é formado por diversos países, não é? Pessoas de diversos continentes chegaram aqui, como os europeus, os africanos, os asiáticos, e ajudaram a formar o que é hoje o Brasil, uma sociedade que nós chamamos de uma sociedade miscigenada, tá certo? Pois bem, gente. Então, com isso, nós vamos ver alguns imigrantes que vieram para cá de forma espontânea e que se destacaram, tiveram um grande destaque. Até porque muitos deles influenciaram de uma forma direta a nossa cultura. Então, nós poderíamos citar alguns imigrantes que vieram para cá de forma espontânea, ou seja, não foram obrigados, vieram espontaneamente. E esses países que vieram para cá de forma espontânea, esses imigrantes, foram portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírios, libaneses, poloneses, russos, ucranianos, holandeses, chineses, coreanos. Então, assim, é uma gama enorme, né? É uma diversidade enorme de pessoas de outros países, de outros continentes que vieram para o Brasil. Muitos deles vieram, por exemplo, trabalhar no café, no Oeste Paulista mesmo, a região sudeste do Brasil recebeu muitos imigrantes. As regiões do Brasil que mais receberam imigrantes foram as regiões sudeste, as regiões sul, não é, que receberam muitos desses imigrantes, não é? Então, a região sul e sudeste foram povoadas, não é, por povos, não é, como os italianos, os espanhóis, os alemães, todos esses povos que eu citei para vocês. Pois bem, chegaram vários povos no Brasil, então o Brasil cresceu populacionalmente, e daí um povo miscigenado, porque da mistura de todos esses povos foram nascendo, não é, por exemplo, filhos de alemães com brasileiras, não é? Filhos de italianos com brasileiras. E assim, todos esses povos que eu citei para vocês, deu a formação de um povo miscigenado, que é o nosso Brasil. Pois bem, gente, chega século XIX e século XX, do século XIX até exatamente 1930, muitos imigrantes vieram para o Brasil. Vieram muitos imigrantes. Até que, em 1930, na época do governo Vargas, foi criada a chamada criação das leis, não é, de cotas de imigrantes, porque vinha muito imigrantes. Então foi quando Vargas, para ser mais exatamente, a lei foi instituída em 1934. Em 1930, Vargas assumiu o poder
E em 1934 houve a criação das leis de cotas de imigrantes, quando Vargas instituiu essas cotas, tá bom? Pois bem, gente, eu vou fazer um outro vídeo continuando explicando para vocês na explicação sobre a criação da lei de cotas na época do governo Vargas, tá? Só um momento.